Turma do Propósito. E aí, meu querido irmão, boa noite. Espero que você tenha tido um excelente dia na presença do Senhor. Nós estamos aqui para cumprir mais um dia desse propósito maravilhoso que nós fizemos, ler um capítulo da Bíblia por dia, orar por aquele motivo que nós achamos importante e procurar mudar. Aquilo que me prejudica alguém que eu amo, eu preciso abandonar, preciso deixar. Conta com o Senhor aí nessa caminhada e conosco também. Nós vamos juntos e com fé em Deus vamos cumprir todos esses dias. Né? Estamos quase chegando aos 100 dias do nosso propósito e aos 500 participantes do nosso grupo. Convide pessoas para estar conosco e estudar esse livro, o livro de Levítico. Pessoal, nós já vimos as ofertas. No primeiro capítulo nós vimos sobre o holocausto, no segundo capítulo nós vimos sobre a oferta de manjares, no terceiro capítulo nós vimos sobre a oferta pacífica, também vimos pela oferta pela culpa e vimos também no último vídeo as ofertas pelo pecado intencional, né? Aquele pecado que a pessoa comete e sabe que cometeu, portanto, ela recebe aí da parte de Deus também a possibilidade de se reconciliar com o Senhor. E hoje, no dia 96 do nosso propósito, vamos ver o capítulo 6. O que é interessante é que nos primeiros 5 capítulos, nós vemos as ordens de Deus no ponto de vista do ofertante. E agora, no capítulo 6 e 7, nós vamos ver um resumo daquilo que nós vimos nos primeiros 5 capítulos, agora do ponto de vista do sacerdote. Então, se você observar aí, você vai ver que as recomendações, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7, é sobre como deveria proceder aí os sacerdotes neste sacrifício. Então você vai ler no capítulo seguinte, eu vou dar um detalhamento maior, porque nesse capítulo eu queria atentar só para algo que aparece no versículo 7, no versículo 9, perdão, e no versículo 12. A gente sabe que lá era utilizado fogo no sacrifício, no altar, e aqui diz assim: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versículo 12 vai dizer, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará gordura e ofertas pacíficas. Aqui a ideia de que o fogo do altar deveria queimar durante todo o tempo. Pela manhã deviam ajeitar a lenha, pela noite conferir se o fogo continuava, o fogo jamais se apagará, deveria se apagar. O fogo jamais se apagará. Era um mandamento, era uma ordem, que o fogo deveria permanecer queimando. E como nós acreditamos que a melhor maneira de interpretar a Bíblia é usando a própria Bíblia, você vai encontrar menção na palavra de Deus, ligando a própria palavra de Deus ao fogo. Por exemplo, em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, o Senhor diz assim, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a pedra, que quebra a pedra, que esmiuça a penha, né? Penha é um rochedo. Mas é interessante que o Senhor diz, não é minha palavra como fogo. Então a palavra de Deus, meu querido irmão, ela nos purifica. Vamos lembrar que Jesus disse isso, vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. A água limpa, sim, mas o fogo também o quê? Purifica. O fogo é um instrumento de purificação. Quando a Bíblia fala sobre o fundamento que os apóstolos lançaram, que é Jesus, a Bíblia diz assim, ninguém pode lançar um outro fundamento, a não ser o qual já foi posto, que é Cristo Jesus, e o que cada um edifica sobre esse fundamento, se é ouro, se é coisas preciosas, se é palha, se é feno, o tempo mostrará como que provado pelo fogo. O fogo a tudo, meu querido irmão, ele prova e ele purifica, ele tira a impureza. E eu queria fazer a menção aqui, naquele tempo de tristeza, que Jesus havia morrido, os discípulos estavam ali sem esperança, 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. E Jesus se aproxima deles, a tristeza era tão grande que eles não conseguem identificá-lo. E Jesus começa a conversar com eles, então. Por que é que vocês estão andando assim tristes? E eles ficam bravos, falam assim, olha, será que você é o único que mora aqui, não sabe das notícias? Desinformado e tal. Começam ali, e aí Jesus diz para eles, ó, nécios e tardos de coração, para entender tudo que a Escritura diz, e começando lá atrás na Bíblia, nos pais, nos profetas, ele mostrou como como o Filho do Homem deveria vir e pagar o preço e morrer pelos pecadores. Chegando lá na casa desses discípulos, Jesus fez menção de passar adiante, eles convidaram Jesus para entrar, e no partir o pão eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu, e o testemunho de um dos discípulos é o seguinte, porventura não nos ardia o coração, não nos queimava o coração quando ele nos falava pelo caminho? Meu querido irmão, o fogo que mantém sua vida acesa é a palavra de Deus. Quando Jesus disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é porque a palavra de Deus tem esse efeito mesmo, irmãos. Não é brincadeira, não é figura de linguagem. A palavra de Deus tem esse poder. Eu estou me dirigindo a muitas pessoas que estão se sentindo muitas vezes destruídas, com o ser desintegrado. Pessoas que perderam a identidade, não sabem mais quem são. E se você, meu querido irmão, quer saber quem você é, quer ter a sua vida, a sua alma, que está destroçada, reconstituída, se você está se sentindo morto e quer se sentir novamente vivo, eu te digo, o segredo é a palavra de Deus. O altar aqui, a manutenção acontecia de manhã e à noite. São os melhores momentos para a gente estar com o Senhor. Bem de manhãzinha, dificilmente alguém nos incomoda. À noite, muitas vezes, você é o último a dormir.
mas você também tem o tempo seu, você e Deus ali no seu leito. Não gasta seu tempo dormindo, deixando o celular cair no seu rosto, ou dormindo no sofá com a televisão ligada. Para com essa desculpa que você só dorme com a televisão ligada. Vai ler a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia de manhã, leia à noite. Não deixe o fogo se apagar. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quem está falando aqui para vocês já teve uma experiência muito triste. A experiência de passar por um quadro depressivo. E muitas vezes a gente julga quem passa por uma depressão porque nós não entendemos o que é esse sentimento. É difícil demais. É muito difícil. É algo que você não quer sentir, mas você não consegue não sentir. E a minha depressão foi causada por estafa. Eu não soube dosar e exagerei no serviço, no empenho, no esforço, e achei que poderia conter muitas coisas, suportar muitas coisas sozinho. Não tive humildade na época para pedir ajuda. Hoje eu tenho outra mentalidade, graças a Deus, porque eu passei por isso e eu posso compartilhar com as pessoas. Mas eu fiquei pensando na época qual seria a minha cura. E conversei com especialistas no assunto, estudei sobre o assunto, procurei entender do ponto de vista da ciência. E sabe qual foi a minha cura, meu querido irmão? Foi voltar para a simplicidade da palavra de Deus. Eu estava tão agitado para lá e para cá, querendo fazer tanta coisa, que eu esqueci que eu precisava comer. A gente fica preocupado, às vezes, em oferecer as coisas como Marta. A gente tem que sentar como Maria aos pés de Jesus e deixar que a palavra de Deus nos queime. Porque primeiro, antes de Deus fazer algo através de nós, antes de Deus usar os sacerdotes, Deus quer trabalhar nos sacerdotes. Antes de Deus usar você, Ele quer trabalhar em você. E o instrumento pelo qual Ele nos lapida é a palavra. O instrumento que pode nos fortalecer é a palavra. O que pode nos dar direção durante um dia turbulento é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que pode nos fazer evitar o pecado é a palavra de Deus. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho nesse mundo doido? Nesse mundo onde ele está um clique de toda perversão? Somente se ele observar segundo a sua vida, segundo a palavra de Deus. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E no momento de sofrimento, busque a palavra. Porque a Bíblia diz que a própria palavra nos consola. O salmista no Salmo 119 vai dizer: foi-me bom ter passado por aflição para que eu aprendesse a tua lei. E quando você aprende o valor das escrituras da palavra, o fogo que ela faz queimar, e faz você, meu querido irmão, ter energia para transpor muralhas, andar sobre o mar, enfrentar o inimigo, enfrentar os problemas de frente, vencer a si mesmo, você vai fazer a declaração que o salmista fez, que a palavra do Senhor, ela é mais valiosa do que o ouro puro, ela é mais doce do que o mel. Ela é, de fato, a revelação de Deus para nós. E a presença de Deus para nós, irmãos, é a coisa mais preciosa que nós podemos possuir. É a coisa mais preciosa e é o que nós devemos desejar de todo o nosso coração. É melhor um dia na porta da tenda, na porta do átrio ali, nos átrios do Senhor. Nem é no santo. Vale mais um dia nos átrios do que 1000 dias na tenda da perversidade. Porque lá na tenda da perversidade você vai ter prazer, você vai ficar louco, mas você vai perder a sua alma. Você não vai saber, depois de um tempo, quem você é. Mas na porta do átrio, ainda que você não entre no templo, não seja digno de entrar, você vai estar desfrutando da presença de Deus. E é a presença de Deus que produz paz, produz alegria. E que queima o nosso coração, nos faz ser diferentes aqui nessa terra. Meu querido irmão, meu desejo é que a palavra de Deus em você queime de manhã, de noite, o tempo todo. E que ela possa ser um instrumento de Deus para te fortalecer, para te alimentar, para poder fazer com que você seja aquilo que você tem que ser mesmo, segundo o propósito de Deus. Luz onde você estiver, parecido com Cristo, a começar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Que você mude ambientes. Que você não tema, porque o Senhor está com você. Quando o Senhor está conosco, a gente pode estar sozinho e nós somos a maioria. Deus te abençoe e te dê uma boa noite. Amanhã nós voltamos com mais detalhes e com mais um capítulo do livro de Levítico. Um grande beijo e até amanhã.